Olá pessoal, bom dia! E o que é que nós temos para hoje? Hoje nós temos a estreia de Marte em Touro, um dos posicionamentos mais importantes deste semestre. O que a gente pode esperar para isso tudo? Bom, Marte em Touro é um cara legal, vamos combinar. Mas quando ele esbarra, ele entra em desafeto com Saturno, com Júpiter e em conjunção com Urano, a gente pode esperar grandes chacoalhadas, grandes reviravoltas, e é isso que tem para os próximos tempos. Vamos tentar entender como é que isso tudo vai se configurar para a gente? Vamos! Bom, antes de mais nada, é muito importante a gente se lembrar que a gente estava com Marte em Áries desde o dia 28 de junho. Primeiro, quem é Marte e quem é Áries? Rapidamente. Marte é o senhor da guerra, é o senhor da ação, quando a gente tem garra, vontade, coragem, quando a gente bota tesão nas coisas que a gente quer fazer, nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente, enfim, em tudo que a gente vai lutar por, lutar para. É aí que a gente coloca a nossa energia marciana. Nós estávamos nos últimos 6 meses com Marte em Áries. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, isso nos dá um impulso, nos dá um fôlego. Ele é o primeiro signo de fogo, então a gente estava com todo o pique num ano terrível. Num dos piores anos das nossas vidas. E então Marte em Áries fez tensão em vários momentos com aqueles planetas que estavam em Capricórnio, principalmente com os maléficos no ano passado. Vocês se lembram? Vou deixar o card para vocês se lembrarem. Enfim, pode ser doído, inclusive, se lembrar. Talvez nem precisem se lembrar. O importante é a gente ter esse referencial. Eu sei que naquele momento a gente estava com todo o pique, com todo o gás, cheio de vontade, e de repente a gente estava sentindo como se a gente quisesse correr a São Silvestre, né? E alguém estava ali te segurando pela camisa sem deixar você ir, sem deixar você andar para frente. Então a gente tinha toda essa garra, esse pique, e a gente não podia se manifestar. Foi um momento muito duro, muitos de nós ali, imagina, o segundo semestre inteiro de 2020, todo mundo ali fechado, trancado, sem saber como é que as coisas iam se encaminhar. Até agora a gente não sabe, estamos todos cheios de dúvidas, não é mesmo? Mas foi um momento de grande energia e de violência nos lares, porque se a gente não gasta isso fora, em alguma medida isso se vinga de nós, isso acaba conosco. Então fomos violentos com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amores, conosco, e nos sentimos muito frustrados. Foi um posicionamento certo na hora errada. O que a gente tem daqui para frente? A gente tem esse mesmo Marte, mas num outro signo. Agora ele vai estar em Touro. Sabe qual a melhor maneira da gente entender Marte em Touro? A gente imaginar um boi, um tourozinho lindo, próspero, farto, preguiçoso, no meio do pasto. O touro é símbolo de prosperidade e de fertilidade desde o Egito antigo. Dentro de alguns quartos dos casais, tanto no Egito quanto na Grécia Antiga, havia ou um boi de verdade ou a representação de um boi para trazer fertilidade para o casal ser feliz, fazer bebês e prosperar no seu projeto familiar. Toda essa imagem, né, dessa figura toda, né, meio preguiçosa, meio bonachão, mas é a força de tração, era a força de tração da antiguidade, né? Então a gente tem tudo isso junto e misturado nessa imagem do touro, que é o primeiro signo do elemento terra. Então é a primeira figura que vai para o trabalho, não é? Os significados, as maiores importâncias, digamos assim, como é que eu vou explicar isso? As coisas que são mais importantes para todos são certamente prosperidade na vida, então ele se preocupa com recursos, com finanças, com o trabalho acima de tudo, com a estabilidade e a segurança da família, porque a família também é a sua prosperidade. E em Touro, que é um signo regido pela Vênus, nós estamos falando de amor, relacionamento e sexo. Mas voltando para essa imagem do boi no pasto, como é que Marte reage dentro dessa perspectiva? Ele observa, ele é cauteloso, ele é pragmático, ele é passivo num primeiro momento e ele só vai gastar a sua energia quando de fato chamado e quando necessário. Aí ele vem para trabalhar e vem para estabilizar. Quando Áries é em Áries que a gente começa as coisas e em Touro que a gente sedimenta, a gente dá continuidade, é um dia após o outro, é o trabalho de todo dia, em alguma medida é a rotina. Então tudo isso tem a ver com Marte em Touro. É assim
assim que nós vamos aplicar essa coragem de realização, essa vontade, esse desejo de realização de maneira taurina. Então, pragmatismo, estabilidade, segurança é tudo que a gente quer. Então, daqui para frente, tudo que a gente vai tentar fazer é nos assegurar das estabilidades e seguranças que nós possamos ao nosso redor, para nós e para os nossos amores e amados. A questão é o seguinte, existe o lado luminoso e existe o lado mais sombrio desse aspecto. Num primeiro momento, ele é considerado algo estável, de fato próspero, é a continuidade do trabalho, né? É o devagar e sempre, tá ali, vai dar certo, né? Não existe devaneio, não existe inspiração, não existe sonho, não existem sonhos inalcançáveis. Para touro não funciona desse jeito, Marte em Touro, né? Só que daqui para frente, durante principalmente a segunda quinzena de janeiro, ele entra em aspectos desafiadores com Júpiter, Saturno e Urano. E essa é que é a questão, porque a gente pode ver o pior lado de um Marte em Touro quando em desafio com esses caras. Se fosse só Marte em Touro, estava tudo bem, mas a vida gira, o céu gira, tudo é uma grande ciranda. Então a gente tem que ir se colocando de acordo com novas energias e novos posicionamentos. Uma energia que não é muito bacana de Touro é o seguinte, Touro é um signo fixo. Imagina esse boi farto, tranquilo no pasto, de repente recebendo uma agulhada. Aí a gente já vai para outra cena, a gente vai para a cena de uma tourada, onde ele está sendo desafiado. E é mais ou menos essa imagem que a gente pode ter com o Touro sendo desafiado por Urano, Júpiter e Saturno na segunda quinzena de janeiro. E isso tudo pode simbolizar para a gente conflito, nervosismo, irritação, bateção de cabeça, principalmente porque Marte em Touro, que é signo fixo, vai estar batendo cabeça com Júpiter e Saturno em Aquário, que é outro signo fixo. São os signos que acreditam que estão fazendo exatamente como deveriam fazer, são teimosos, são inflexíveis. Então, muito provavelmente, a gente vai ter atrito, sim. Vamos levantar algumas datas e anotar isso no nosso calendário? Bom, o que a gente tem? Para frente, nós temos... tá aqui. Saturno, ele vai estar em desafio, em quadratura, em aspecto desafiador com Saturno nos dias 13 e 14. Aí, olha só o encaminhamento. No dia 20 ao dia 21, ele está em conjunção com o Urano. Embora seja uma conjunção, eu vou explicar por que da complexidade disso. E logo na sequência, ele tem 23 e 24, um aspecto desafiador com Júpiter. Eu geralmente não me atenho a datas tão específicas, porque eu pego a imagem disso tudo, a sensação disso tudo. Então, do dia 13 até o dia 24, até o final do mês praticamente, a gente vai estar sentindo todas essas energias juntas, misturadas ao mesmo tempo. No miolo disso, eu diria, talvez ali pelo dia 20, dia 21, quando isso estiver mais tensionado, é que a gente pode esperar dias mais tensos. Mas o que a gente pode ver e que resultados a gente pode ter a partir desse encontro? Bom, a gente pode imaginar momentos de discórdia, como a gente está falando em Touro de prosperidade, e essa prosperidade em desafeto pode significar pobreza, empobrecimento das populações, alto nível de desemprego. A gente ainda não tem a medida do número de desempregados no Brasil, e se a gente está falando de Marte em Touro, que é prosperidade, o último grande recurso, pelo menos do Brasil, que foi oferecido à população, não tão grande assim, foi oferecido até dezembro. Então é muito provável que a partir da segunda quinzena de janeiro as pessoas realmente sintam no bolso que está faltando dinheiro para comer. Em Touro a gente fala de alimentação, de comida, né? Do básico. Portanto, a gente pode ter manifestações. Por quê? Porque a gente vai ver diferenças cada vez mais gritantes, não só no Brasil, mas no mundo, entre ricos e pobres. É muito interessante imaginar que nos vídeos do ano passado, de Júpiter e Saturno em Aquário, mesmo no vídeo de perspectiva, e eu vou deixar os cards para vocês aqui na sequência como sugestão, eu falo muito de 2021 como um ano de coletividade, mas para que a gente tenha esse sentido de coletividade, a gente tem que diminuir diferenças. E especialmente no Brasil, nós somos um dos países com a maior diferença econômica do mundo, comparável a alguns dos países mais pobres da África. Nós temos os ricos mais milionários que se possa imaginar. E nós temos os pobres mais miseráveis que se possa imaginar. A gente não vai ter um país justo nunca. Imaginando as coisas funcionando dessa maneira,
Inclusive, o próprio capitalismo não funciona com tamanha diferença, isso é mais do que certo, muitos economistas já falaram sobre isso. E diante dessa perspectiva de touro em mau aspecto, a gente pode ver essa segregação, esse apartheid no Brasil aumentar não só no Brasil, gente, no mundo inteiro. Então a gente sabe que durante essa pandemia, muita gente enriqueceu muito e muita gente empobreceu. E eu acredito que muito marcadamente a gente vai estar vendo isso nessa segunda quinzena de janeiro e as pessoas não vão sossegar, vão ser como touros alfinetados, nervosas, irritadas, porque o básico delas foi perdido. Tem muita gente que não está conseguindo comer, é um momento que a gente pode pensar na fome no mundo, algo talvez, inclusive, maior do que a própria pandemia. A gente já sabe que tem milhares de pessoas no mundo passando fome. Muita gente que, pelo fato de ter perdido o emprego, não tem mais onde morar. Tem muita gente indo morar nas ruas. Tem muita gente pedindo, contando com a ajuda dos próximos. Para mim, é essa a cara. É isso que a gente pode esperar para esse período de Marte em desafeto com os outros planetas para a segunda quinzena de janeiro. E aí a gente pode imaginar o seguinte também, a gente pode imaginar separações de divórcios. Eu me lembro que, acho que era minha avó que dizia isso. Será que era? Qualquer coisa do tipo, quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai pela outra. Não que precise de dinheiro para a gente amar profundamente e ser feliz com outra pessoa, mas quando a coisa aperta e o recurso dificulta, é que vem as provas do amor, é que a gente vê se a pessoa está ali do lado da gente mesmo, com verdade, né? Com compromisso, enfim. Aí a gente pode ver, enfim, separações e divórcios, justamente porque todo também tem a ver com essa prosperidade familiar. Então a gente pode ver a ruptura desses processos que a gente imaginou que fossem instituições para sempre. Aliás, entra nesse pacote de instituições para sempre, né? O trabalho que a gente achou que fosse para sempre, e de repente a gente pode se ver desempregado, né? Sendo demitido. Isso é possível, isso é totalmente possível. E um casamento que a gente achou que fosse para a vida inteira também, talvez não seja bem assim. E no meio disso tudo, nesse encontro, especialmente de Marte em Touro com Urano, que embora não seja um aspecto difícil, é uma conjunção, mas Urano é o cara da surpresa, da reviravolta, é aquele elemento fantástico, súbito, inimaginável, que de repente produz grandes reviravoltas, algo absolutamente surpreendente. Então a gente pode sim imaginar acidentes, Urano tem a ver com acidentes, e algumas catástrofes. Para além disso, a previsão, e previsão não gosto muito de fazer. Enfim, dentro dessa perspectiva, a gente tem alguns setores da economia e da vida da gente que podem sofrer bastante. Entre eles, a arte e a cultura, porque Touro, como eu disse, regido pela Vênus, tem uma forte relação com a arte e a cultura, vai sofrer ainda mais, o que é absolutamente penoso para essa área da economia e também das vidas da gente. Alimentação e agricultura, Touro tem tudo a ver com alimentação e agricultura, as áreas de vestuário e beleza, e também as áreas de área imobiliária, né, porque tem a ver com a nossa estabilidade, nosso lar, a nossa casa, embora isso também tenha uma relação com Câncer, e o setor dos bancos, o setor financeiro, enfim, empréstimos e tudo mais. O que a gente tem que imaginar diante disso tudo é o seguinte, está vindo um grande movimento pedindo para a gente, pedindo para o mundo novidade. E o que é novo, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, vem às vezes de uma maneira que nos atropela. E eu acho que é isso que pode acontecer nos próximos dias. Nós seremos atropelados por uma série de fatores em várias áreas da nossa vida e, obviamente, dentro desse pacotaço, dessa leitoa pururuca estragada, como eu costumo dizer, que é 2020. Então a gente vai sentir de fato que o negócio tá mal e a gente precisa colocar isso tudo para fora, e a gente precisa rever uma série de questões e que a gente se abra então finalmente para o novo. No texto de hoje, que eu escrevo todos os dias, antes de vir para cá gravar, antes do nosso encontro, eu falei sobre uma música do Titãs que me veio muito claramente à mente quando eu estava escrevendo esse texto, que é comida. Afinal, você tem fome de quê? Em Touro, a gente tem fome de uma série de coisas. A gente tem fome de prosperidade, a gente tem fome de arte e cultura,
A gente tem fome de amor, a gente tem fome de carinho, a gente tem fome de sexo, a gente tem fome de comida, enfim, a gente tem fome de arte. É um momento importante para a gente se perguntar e se responder. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É a partir disso que talvez a gente comece a se preparar para as coisas que a gente não pode controlar. As pessoas me perguntam, nossa, mas vem aí uma catástrofe, como é que eu me preparo? A gente não se prepara para catástrofes. A gente vai tentando abrir espaço dentro da nossa alma para outras perguntas e novas respostas. Talvez seja por aí. Mais do que isso, o que a gente pode fazer? Não é mesmo? Mas eu acho sinceramente que também tem um trecho da música que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, a gente quer a vida como a vida quer. Então a gente quer a vida, às vezes a gente quer a vida de maneiras diferentes e a vida quer a gente também. É um encontro, é importante a gente estar pronto para esse encontro. Enfim, são essas algumas das perspectivas de Marte em Touro. Por aí, vem chacoalhada, meus amigos, carreguem guarda-chuva com vocês. Vamos esperar os próximos dias, é viver para ver e passar por isso tudo com muita consciência, paz de espírito e presença da melhor maneira possível. Se você acha que esse vídeo é bacana, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, deixem seus comentários e respondam na medida do possível. A gente se encontra de novo amanhã para falar sobre outros aspectos importantes que rolam essa semana, com uma entrada de Mercúrio em Aquário e da Vênus em Capricórnio. Enfim, a gente se vê de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.